Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, Nós seremos abalados, seremos abalados. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso ao Senhor? Você pode levantar as suas mãos e dizer isso e profetizar essa palavra? Diga com autoridade. Confiando em nosso Deus e em seu, diga, e em seu, não seremos abalados, não seremos. É lindo ouvir você louvando isso. É lindo ouvir a igreja declarando isso. Agora você vai declarar na sua vida. Diga mais uma vez, diga. Confiando em nosso Deus e em seu eterno, eu não serei abalado, eu não serei abalado, eu não serei abalado. Você pode profetizar para essa pessoa que está do teu lado? Tu não serás abalado, tu não serás abalado, tu não serás abalado. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Se você crê nesta palavra, então aplauda, mas faz o teu melhor para Jesus nessa manhã. Diga glória, glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Bom dia, povo de Deus. Tá fraquinho, bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Quando começou a cantar aqui essa canção, estava lá em cima. E aí na hora, né, o Espírito Santo começou a ministrar o nosso coração. Porque a gente canta isso, né? Não ser abalado, não ser abalado. Mas o que significa não ser abalado, pastor? O que é você não ser abalado? Não ser abalado não é você não sentir. Eu quero que você preste atenção, quero que você guarde isso. Porque às vezes a gente tem uma impressão errada daquilo que Deus está falando, daquilo que a palavra está dizendo. Não ser abalado não é você não sentir. Não ser abalado não é você não sofrer com uma determinada situação. Não ser abalado não é você estar indiferente àquilo que está acontecendo ao seu redor. Não ser abalado é você sentir tudo, é você se entristecer, é você muitas das vezes até mesmo pensar em parar, mas é você não ceder. Posso ouvir um glória a Deus aqui? É você não ceder, é como viver pela fé, né? Eu sempre falo isso, e o Espírito Santo colocou isso no nosso coração. E durante muito tempo no nosso ministério a gente aconselha pessoas e a gente fala sobre isso. O que é você viver pela fé? Viver pela fé não é você nunca chorar. Viver pela fé não é você nunca temer. Viver pela fé não é você nunca fraquejar. Viver pela fé não é você nunca pensar em desistir, não. A gente vive pela fé e às vezes chora. A gente vive pela fé e às vezes se enfraquece. A gente vive pela fé e às vezes a gente até pensa em parar, mas viver pela fé não é ser super-homem, mas é você passar pelo dia mal. Mas uma vez que Deus fala com você, uma vez que a palavra vem ao teu encontro, aquela palavra é suficiente para levantar você, para te colocar de pé e fazer você continuar.
Não ser abalado não é não chorar e não pensar em desistir, mas é quando você ouvir a palavra, é quando Deus ministrar o teu coração, é quando Deus falar com você, é você ter a capacidade, pelo poder da palavra, de se levantar e continuar perseverando. Amém? E nessa manhã, você sabe por que Deus trouxe você aqui? Porque Ele quer te dar aquilo que você precisa para não ser abalado. Ele quer alimentar você. Filipenses capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus, ela diz: eu posso todas as coisas. Quem crê nessa palavra, levanta a mão aí. Diga comigo, posso. Mas diga com fé, vamos lá, diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando o texto diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está falando que eu posso todas as coisas no sentido de que eu posso conquistar aquela porta, eu posso conseguir aquela vaga, eu posso avançar. Não, não é só para coisas boas, é no dia mau. Você pode todas as coisas, você pode avançar, você pode crescer, você pode prosperar, mas acima de tudo, você pode inclusive vencer o dia mau. Amém? Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se eu posso, vamos lá, repita comigo: e se eu posso todas as coisas, eu posso inclusive vencer o dia mau. Você pode vencer o dia mau. Você pode repreender todo o pensamento. Você pode jogar por terra toda a situação contrária e em Deus ser mais do que vencedor. Aplauda bem forte ao Senhor. Posso todas as coisas, inclusive vencer o dia mau. Nós podemos vencer o dia mau. Pastor, mas é impossível, não dá, é mais forte que eu. Não, você pode. Vira para essa pessoa bonita da teu lado e você pode. Vem com essa de que você, se tem alguém que pode, é você, porque você serve a um Deus vivo todo poderoso. Aleluias, amém? Você toma posse disso aí sobre a sua vida, amém? Já toma posse dessa palavra para você já preparar o teu coração aí, porque Deus tem uma palavra para você. Fala para essa pessoa bonita, fala: Deus tem uma palavra para você. Mais do que aquilo que Deus já está ministrando, através do louvor, através da adoração, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Pega a palavra de Deus e abra comigo no livro de Obadias, amém? Enquanto você encontra, eu quero cumprimentar você que nos acompanha aí pela internet. Já receba esta prévia daquilo que o Espírito Santo está nos ministrando nessa manhã. Já toma posse aí. Não sei em que momento da sua vida você está assistindo esse vídeo, está assistindo essa ministração, mas que o Espírito Santo possa falar poderosamente com você aí, como Ele vai falar conosco aqui. Obadias, e nós vamos ler o versículo 8. Obadias não tem capítulos, não é? É apenas uma carta. Então abra conosco aí, livro do profeta Obadias, versículo de número 8. E eu quero que você preste muita atenção na palavra que nós vamos ministrar hoje, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu não lembro se nós falamos muitas vezes ou falamos muito poucas vezes aqui na igreja, né? Eu pensando, trazendo aqui na memória, eu acho que a gente não falou muitas vezes sobre esse assunto, mas que é fundamental, é importantíssimo para que tenhamos vitória. E se o Espírito Santo, Ele nos incomodou para trazermos esta palavra, para falarmos acerca disso, é porque com certeza a igreja, os irmãos, nós precisamos ouvir. Então, que a tua atenção esteja completamente voltada para a palavra a partir de agora. Obadias, no versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: porventura, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento do monte de Esaú, e os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Por causa da tua violência, Edom, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para, olha que palavra duríssima, duríssima.
Deus está trazendo sobre o povo de Edom a sentença que Deus está decretando sobre o povo de Edom. E sabe por que Ele está decretando essa sentença? Porque Edom, ao não perdoar o seu irmão Jacó, consequentemente descendentes de Israel, vai fazer mal aos olhos do Senhor. Edom, ele vai se vingar. Edom vai ser vingativo, vai ter um coração endurecido. Edom não vai se quebrantar para a vontade de Deus, e o resultado disso vai ser uma inimizade de longa data. E pior do que a inimizade, vão ser atitudes retaliativas que Edom vai gerar sobre Israel, por falta de perdão. Perdão esse que não veio por falta de entendimento. É sério isso. Estamos em Obadias, versículo 8. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela sua matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Muitas pessoas perecem, muitas pessoas vivem uma vida confusa, muitas pessoas vivem uma vida cheia de confusão, as coisas não dão certo, as coisas não avançam. Por quê? Porque falta perdão. Diga comigo: sem perdão não há avanço. Diga isso bem forte, diga: sem perdão não há avanço. Estende a tua mão para cá, fecha os teus olhos e comece a orar. E comece a pedir ao Senhor para falar conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, adoramos ao teu nome, ouvimos ali os louvores, louvamos, glorificamos ao Senhor, rendemos graças a ti através da nossa adoração. Mas agora não é momento da gente adorar ou momento de nós falarmos, agora é momento da gente ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar para as nossas vidas e nos nossos corações. Então, em nome de Jesus, Senhor, jogue por terra a partir desse momento toda barreira, todo obstáculo, todo impedimento, tudo aquilo que tentar fazer oposição à ministração desta palavra. Que o Senhor prepare os nossos ouvidos para te ouvir, o nosso coração para te receber, mas acima de tudo prepara a nossa mente para compreendermos, entendermos, assimilarmos a tua palavra, a fim de que venhamos desfrutar e usufruir da tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Deus, poderosamente é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode dar glória, graças a Deus. Vamos aplaudir aí, bem forte, bem bonito para Jesus. Dê para Jesus a tua melhor salva de palmas, diga glória a Deus. Fala conosco, Jesus, nesta manhã. Amém? Senta por favor no teu lugar. Você sabe que as relações entre Israel e Edom sempre foram marcadas por muita hostilidade, principalmente no período do Antigo Testamento. Na verdade, em toda a Bíblia, esses dois povos, Israel e Edom, sempre foram marcados por uma inimizade muito, mas muito grande. E essa inimizade, ela teve o seu início quando dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, eles se dividiram em disputa. Essa inimizade de dois povos, essa inimizade entre duas nações, nasceu dentro de uma mesma casa, nasceu ali na vida de dois irmãos. A palavra de Deus nos conta que Isaac, já muito velho, perto de morrer, ele vai sentir um desejo no seu coração de comer um guisado preparado pelo seu filho mais velho, por Esaú. E justamente por causa desse desejo, Isaac vai fazer um pedido para seu filho. Ele vai chegar para Esaú e vai dizer: Esaú, eu quero que você casse algo para mim, e você vai preparar um guisado saboroso. Eu vou comer da sua comida, e quando eu comer desta comida, eu vou te abençoar, porque Esaú era o filho primogênito, Esaú era o filho mais velho, e consequentemente ele tinha direito à herança, à promessa do pai, a herança do pai, a bênção do pai. Porém, diz a palavra de Deus que Rebeca, mãe dos dois filhos, esposa de Isaac, ela vai escutar essa conversa.
ela vai ouvir aquilo que o seu esposo estava falando com o filho. Ela vai ouvir o seu esposo dizendo para que Esaú preparasse o guisado, que Esaú iria ser abençoado. E agora, por ela ter ouvido essa conversa, ela vai fazer com que o seu filho mais novo, o Jacó, né, se passasse pelo seu irmão mais velho, pelo Esaú, para que no lugar de Esaú, Jacó tomasse posse da bênção do pai. Eu quero que você deixe marcado aí o livro, né, a carta de Obadias, mas eu quero que você vá comigo em Gênesis. Vamos lá, hoje a gente vai rodar um pouquinho. Gênesis no capítulo 27. Gênesis, primeiro livro, Gênesis no capítulo 27. Vamos ver aqui o que diz a partir do versículo de número 6. Gênesis capítulo 27, versículo 6, diz assim a palavra: Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Olha, eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Eu ouvi teu pai falando que vai abençoar teu irmão mais velho. Versículo 8: Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-á a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então, antes que o seu pai morra e libere a bênção sobre o teu irmão Esaú, faz isso que eu estou falando. Vai lá, pega ali pega os cabritos, eu vou preparar, eu sei qual é o gosto do seu pai. Ele vai comer, você vai se passar pelo seu irmão e você vai receber a bênção no lugar. E diz a palavra que apesar de Jacó, a princípio, questionar a mãe acerca disso, Jacó vai obedecer. E por causa desta obediência a sua mãe, diz a palavra que Jacó vai abençoar, ou melhor, Isaac vai abençoar Jacó no lugar de seu irmão. No versículo de número 18, estamos em Gênesis, no capítulo 27, a partir do versículo 18, olha o que a palavra de Deus diz aqui, Gênesis 27, verso 18. E foi ele a seu pai, ou seja, o Jacó, todo fantasiado, vai colocar ali, uma coisa ali no corpo, porque Esaú era um homem peludo, então ele vai colocar uma série de coisas, apetrechos, para se fazer passar pelo irmão, vai colocar a roupa do irmão, enfim. E ele diz aqui: E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Porque a visão de Isaac já não estava boa, enfim. E Jacó disse a seu pai: Ah, pai, sou eu, o Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: Mas como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Amém, amados? Olha como é que Jacó é cara de pau. Não, pai, eu cacei rápido, porque Deus mandou a caça aqui, que nada, ele foi lá, pegou as ovelhas, não teve que caçar, não teve que fazer nada. Ele está usando, de uma forma, de um esquema, para poder conseguir aquilo que ele queria. Versículo 21. E disse Isaac a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse: Mas a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse, verso 24: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Mentiu. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus
do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Verso 29. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém? Então olhe para cá. Você vê que Jacó agora, se fazendo passar por Esaú, usando de toda uma estratégia, de toda uma esperteza, ele vai entrar na presença do pai, ele vai servir o pai com aquilo que o pai queria, e agora ele recebe a bênção do pai, através de 3 palavras proféticas. A primeira palavra: sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Glória a Deus, amados. Em outras palavras, Isaac está falando para Jacó: você vai ser grande. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Você vai ser grande, você vai ser grande. Aí ele diz: sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. A segunda bênção, ou seja, você vai ser cabeça entre os seus irmãos. Você recebe essa palavra também em nome de Jesus, que você vai ser cabeça onde quer que você for? Você não toma posse disso não? Quem toma posse disso aqui, diga glória a Deus. Você vai ser cabeça e não cauda, meu irmão, em nome de Jesus. E a terceira bênção, receba aí: benditos serão os que te abençoarem, malditos serão aqueles que te amaldiçoarem. Amém? Então olha como essa bênção era importante. Olha como essa bênção era importante, e o quanto Jacó queria essa bênção. Ela consistia entre ser grande entre as nações, entre ser senhor dos seus irmãos e ter o poder de abençoar. E conta-nos a história que Jacó, com essa atitude não correta, olha aqui para mim, Jacó ele vai ter uma atitude não correta, ele vai ter uma atitude errada, mas com essa atitude não correta e errada, ele acabou conseguindo a bênção do pai. Só que o pior é que logo depois que Jacó recebe a bênção e sai, o Esaú, o verdadeiro Esaú, ele vai chegar da caça, porque ele havia recebido essa direção: vou lá, vou caçar, vou preparar e vou trazer aqui o guisado. Quando Jacó sai, Esaú chega, e ele chega ali, né, com o guisado preparado, com tudo pronto, e aí vai vir a decepção. Versículo de número 30, estamos ainda em Gênesis 27, verso 30, diz assim: e aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também a ele um guisado saboroso, e trouxe-o ao seu pai, e disse a seu pai: ô pai, se levanta, vem aqui comer da caça de seu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque seu pai: peraí, quem és tu? E ele disse: sou eu, pai, teu filho, teu primogênito sou eu, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: peraí, quem pois então é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: não pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: ah, meu filho, veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua. Amados, olhe para cá. A partir desse momento aqui, por causa desse engano que Jacó trouxe, por causa dessa estratagema preparada por Jacó, diz a palavra que Esaú vai perseguir muito Jacó. Mas Esaú ele vai sair da presença do pai, né? Soltando fogo pelas narinas, como diz o outro. Ele queria, porque queria perseguir e pegar Jacó. E o Jacó vai ter que sair fugido de casa, a ponto dele sair só com a roupa do corpo. Ele vai ter que sair correndo, porque Esaú queria matar Jacó. O nome Jacó ele vem do hebraico Akav, ou Akov,
que significa tomar pelo calcanhar. É o significado do nome Jacó. Só que o curioso é que esse nome Jacó também significa suplantador. Diga comigo, Jacó quer dizer suplantador, ou seja, aquele que vence, aquele que derruba, aquele que leva vantagem, aquele que calca. Esse é o significado do nome Jacó. Então, a princípio, quando a gente pega o significado do nome Jacó, e quando a gente olha para a maneira com que Jacó administrou essa situação, quando a gente olha para aquilo que o Jacó fez, a impressão que a gente tem num primeiro momento é que de fato Jacó foi esperto. É ou não é verdade? Você pega o significado do nome e você pega a forma com que ele fez as coisas, Jacó foi um malandro. Essa é a primeira impressão. Jacó, ele foi um camarada desonesto, ele agiu de maneira desonesta, e de certa forma, a princípio sim. Só que existem dois detalhes importantes, que uma vez que a gente considera, a gente acaba com esse mal entendido. Jacó agiu de maneira errada, mas existem dois detalhes que nos chamam a atenção, que a gente precisa observar. Pastor, qual é o primeiro detalhe? O primeiro detalhe é que apesar de Jacó ter usado de astúcia, apesar de Jacó ter usado de engano, apesar dele ter dito que era Esaú sem ser, apesar dele ter agido de maneira errada, antes desse fato aqui, antes desse encontro com o pai, a Bíblia diz que teve um dia que Esaú estava vindo da caça, cansado, com fome, e diz a palavra que Esaú vai vender a sua bênção para Jacó. Foi antes disso aqui. Esaú estava vindo do campo, cansado, com fome, de repente ele começa a sentir o cheiro da comida preparada por Jacó, e ele diz: estou morrendo de fome. Aí Jacó vai dizer para ele: então vende para mim a tua primogenitura que eu te dou de comer. E Esaú vai abrir mão, presta atenção nisso. Esaú vai abrir mão do seu direito, ele vai abrir mão da sua primogenitura, vendendo-a para o seu irmão por um prato de lentilhas. Isso está em Gênesis 25, eu quero que você veja, é só você virar um pouquinho aí. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29, vamos ver aqui. Gênesis capítulo 25, verso 29, é só você voltar uma ou duas páginas aí. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, me deixa comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Repita comigo, igreja: vende-me hoje. Diga bem alto: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha o que Esaú vai responder. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Para que eu preciso da primogenitura se o que eu tenho agora é fome? De que adianta eu ser um filho primogênito e ter um monte de direitos, se o que eu mais preciso agora é comer? Verso 33. Então disse Jacó: então jura-me hoje. E jurou-lhe. Olha aqui, igreja. Esaú jurou. E jurou-lhe. E vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Repita comigo, igreja: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então o primeiro detalhe está aqui. Eu não estou dizendo que a atitude de Jacó foi correta. Não, Jacó agiu errado. Ele mentiu, ele enganou, ele ludibriou. Só que apesar da atitude de Jacó dar todos os indícios de uma desonestidade, no momento em que Jacó se apresentou diante do seu pai, a bênção já não era mais do Esaú. Glória a Deus, amado. Porque ele já tinha vendido a bênção aqui. Então, na verdade, se Esaú recebesse a bênção do pai, Esaú é que estaria errado, porque ele havia vendido a bênção para o seu irmão. A bênção já não era mais de Esaú. Diga comigo: a bênção já não era mais de Esaú. Em Hebreus capítulo 12, verso 16, a Bíblia diz assim: e ninguém, olha a recomendação que a palavra de Deus diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição, por um prato de lentilhas,
vendeu o seu direito à primogenitura. Então, apesar de Jacó ter usado de engano, Esaú vai se sentir prejudicado por uma coisa que ele não tinha mais direito. Quem está entendendo, pastor, aqui? Porque ele havia vendido lá. Então, só por isso aqui, a gente já começa a entender a situação já se resolveria. Só que além desse tem um segundo detalhe. Se você for comigo em Gênesis 25, aqui mesmo, no versículo 20, é só você voltar talvez uma página aí. Gênesis 25, versículo 20. Antes dos dois nascerem, olha o que a palavra vai dizer aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 20 diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Agora olha o versículo 23. E o Senhor lhe disse, olha a resposta que Deus vai dar: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Posso ouvir um glória a Deus? Quem era o maior? O primogênito. Quem era o primogênito? Esaú. Então, antes dos filhos nascerem, olha o que Deus está falando aqui. Antes de Jacó nascer, antes de Esaú nascer, Deus já está dizendo: 2 povos há dentro do teu ventre. Esses filhos representarão 2 povos. Um povo será mais forte do que o outro. Mas lembre-se, o maior, que nos dá a ideia do primogênito, servirá ao menor. Então veja que antes dessa confusão acontecer, Deus já tinha um propósito. Amém, amados? E muitas das vezes o homem não entende o propósito de Deus. Muitas das vezes as pessoas que nos cercam não entendem o propósito de Deus na nossa vida. Tem pessoas que às vezes dizem assim: como é que pode um camarada que ontem não era nada, o camarada que ontem não era ninguém, de repente o camarada crescer de uma hora para outra, né? Camarada até pouco tempo atrás estava lá jogado, esquecido, uma pessoa sem nenhuma expressão, e de repente essa pessoa começa a crescer, essa pessoa começa a prosperar, essa pessoa começa a avançar. Como é que pode isso? Isso pode quando Deus tem um propósito na nossa vida. Glória a Deus, amados. Quando Deus ele tem propósito, Ele faz promessas. E quando Deus ele faz promessas, Ele nos capacita a fim de que venhamos cumprir as suas promessas e viver o propósito de Deus na nossa vida. Deus vai exaltar Jacó, mas as pessoas não vão entender. Amém, amado? E aquilo que as pessoas não entendem, aquilo que foge do tradicional é atacado. Amado, talvez você diga: pastor, eu sou uma pessoa diferente e eu sou muito perseguido por isso. Eu não sou uma pessoa que eu não tenho muita coisa, eu não tenho nada, mas como eu sou invejado. Sabe por que isso acontece? Porque existe sobre a tua vida a unção da diferença. E existe sobre a sua vida a unção da diferença porque Deus tem um propósito na sua vida. Só que as pessoas do mundo que olham para você e que não entendem o propósito de Deus na sua vida, elas vão se levantar contra você. Porque o homem, ele costuma atacar aquilo que ele não entende. O homem, ele costuma rotular aquilo que ele não entende. E por quê? Porque impressões produzem julgamentos que encobrem verdades e geram dores. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Nós temos a palavra de Deus e a gente entendeu o que está acontecendo. Só que ninguém aqui vai lembrar da palavra que Deus deu para Rebeca. Na hora em que aquela confusão aconteceu, o Esaú queria matar o Jacó vai sair correndo, o Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú. Ninguém vai lembrar da palavra que antes deles nascerem, Deus havia dado para a mãe. Esaú não vai tocar no assunto de que ele vendeu a primogenitura para Jacó antes de receber a bênção. Ele só vai considerar que ele foi enganado, que ele foi iludido e que ele foi roubado. Essa vai ser
a interpretação que o Esaú vai levar da coisa. E justamente por causa desta má interpretação, justamente pela falta desse entendimento, o Jacó vai sair de casa sem nada, com uma mão na frente, outra atrás, e totalmente, ou pelo menos aparentemente, desprovido de tudo. Só que vamos entender uma coisa. Volto a dizer, não estou defendendo as maneiras com que Jacó fez, mas eu estou defendendo a promessa que Deus já tinha sobre a vida de Jacó e que estava se cumprindo. Jacó estava saindo de casa sem nada, mas a coisa mais importante ele estava levando com ele. Ele estava levando a bênção do Pai, ele estava levando a bênção do Senhor. E por mais desprovido que o homem esteja, por mais desamparado que o homem seja, se ele tem a bênção de Deus, ele tem tudo. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, e talvez as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, as pessoas estão falando, as pessoas estão se levantando contra você, pessoas fazem julgamentos a respeito da sua vida por não entenderem o propósito que Deus tem na sua vida. Mas saiba de uma coisa: ainda que as pessoas falem, se levantem, ainda que as pessoas te oprimam, saiba, a bênção do Pai está sobre a sua vida, e é através desta bênção que você vai passar pela luta, e Deus vai te dar a vitória. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais importante você tem, a bênção do Pai. Diga glória a Deus. Mas por causa desta bênção, por causa da desinformação de alguns lados, é que essa inimizade, ela vai se estender entre Edom. Tudo isso que eu estou te contando aqui é para você entender quem eram os dois povos. Edom eram os descendentes de Esaú, e Israel, os descendentes de Jacó. Então, quando a gente viu lá na carta do profeta Obadias aquele juízo pesado que Deus estava trazendo sobre Edom, o que Deus estava falando ali? Na verdade, Deus, através daquele juízo, ele estava não só velando pela sua palavra, mas ele também estava fazendo justiça. E por que Deus, para fazer justiça a Israel, vai punir Edom? Porque a Bíblia diz que muito tempo depois dessas coisas, a casa de Jacó vai ser levada para o Egito. Você sabe que José era filho de Jacó, e José vai trazer a casa de Jacó para o Egito. A princípio eles vão chegar como convidados e vão se tornar escravos. E diz a palavra que durante 400 anos Israel vai permanecer presa ali no Egito. Só que Deus, ao usar a vida de Moisés, o povo vai ser liberto, o povo vai sair do cativeiro, o povo vai passar pelo mar, coisa tremenda, maravilha, glória a Deus e aleluia. Só que quando os israelitas saem do Egito, os israelitas vão precisar passar por Edom, porque o caminho até a terra prometida exigia que eles passassem por Edom. Edom era o povo descendente de Esaú. Israel vai pedir passagem para Edom, para que eles pudessem chegar, alcançar a promessa. E olha o que vai acontecer. Números, capítulo 20. Abra comigo lá. Números, capítulo 20. Números 20, versículo 14, diz assim: Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel. Olha como é que Moisés está começando. Assim diz o teu irmão Israel. Poxa, Edom, sabes de todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias. Você sabe disso, como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Mas nós clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, mandou um anjo, nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Faz um favor para a gente, meu irmão, deixa a gente passar aqui pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Nós iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu... A gente não vai tirar nada que é teu, a gente não vai mexer em nada, a gente só quer passar. A gente só quer passar, a gente só quer permissão para passar pelo teu território. Mas olha só o versículo 18. Porém Edom lhe disse: Por aqui não passarás, não passarás por mim, para que eu não saia com espada ao teu encontro. Olha o que o irmão
por causa de ressentimento. Olha o que o irmão está falando para o outro. Então os filhos de Israel lhe disseram: olha, você não entendeu, vou dizer de novo. Nós subiremos pelo caminho aplanado, sabe? Sabe aquele que não vai interferir em nada, não vai atrapalhar em nada? Se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar perto. Se a gente beber da tua água, a gente paga por ela. Porém ele lhe disse: não passará. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel desviou dele. Quer dizer que você está dependendo de mim para alcançar a tua promessa? É isso? Você está dependendo da minha ajuda para você alcançar a terra prometida? Se depender de mim, você vai morrer. Vamos traduzir o que Edom está fazendo? Se depender de mim, eu não movo uma palha para te ajudar. Mas a gente só quer passar, não vai passar. Se a gente beber das tuas águas, a gente paga por ela, não vai. Eu não quero, eu não vou te ajudar. Em outras palavras, é isso aqui. Apesar de terem saído da escravidão para alcançar a terra prometida, Israel precisava daquela ajuda. E no momento do irmão, presta atenção nisso, amado. No momento do irmão ajudar o outro irmão, no momento em que o irmão Israel precisou do irmão Edom, eles não fizeram. E por quê? Qual é a causa disso aqui? Por causa de mal entendidos do passado. Glória a Deus, igreja. Amém? Sabe aquelas coisas que ficam mal resolvidas? A palavra que a pessoa fala por uma razão e aquele que ouve entende por outra. O camarada fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, ela gerou ali uma informação errada, ela pegou aquilo no ar, jogou no coração e aquilo transformou numa mágoa. É isso aqui, ó. Por causa de cicatriz, coisas não cicatrizadas, que deveriam ter ficado lá com Esaú, que deveriam ter sido resolvidas lá com Jacó, a coisa foi vindo, a coisa foi se estendendo. E quantas pessoas, amados, que apesar de orarem na igreja, apesar de jejuarem, não são ouvidas. Só está orando na igreja, está jejuando, mas ela não é ouvida. E por quê? Porque a pessoa, apesar de estar na igreja, ela guarda no coração pelo marido, ela guarda no coração pela esposa, ela guarda no coração pelo um pai, pela mãe, por um amigo, o mesmo sentimento que o povo de Edom estava guardando no coração pelo povo de Israel. E detalhe, sentimento esse que em muitos casos é fruto de quê? De maus entendidos, de coisas mal resolvidas. A pessoa às vezes está com uma raiva terrível de você. Você às vezes está com uma raiva terrível de outra pessoa por uma situação, um mal entendido, uma situação que de repente aconteceu, foi algo errado, mas que poderia ter sido resolvido, como foi o caso aqui do Jacó e Esaú. Não é que o Jacó roubou a bênção de Esaú, não, a bênção já não era de Esaú, mas Esaú não admitiu. Esaú não admitiu que ele vendeu a primogenitura para Jacó antes de Isaac abençoar, ele não admitiu. Então, por causa de coisas mal resolvidas, a coisa está se estendendo, e já passou de geração, Jacó já morreu, Esaú já morreu, mas agora é coisa dos descendentes, por falta de perdão, por falta de entendimento. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Pastor, eu sou obrigado a perdoar, pastor? Eu sou obrigado a perdoar aquela pessoa que me fez mal? Eu sou obrigado a perdoar aquela pessoa que se moveu, e ainda que numa situação em que a gente não se entendeu, eu sou obrigado a liberar perdão? Vamos andar real? Você não é obrigado. Só que a Bíblia diz, lá no desfecho da oração do Pai Nosso, Jesus ele vai ensinar uma coisa maravilhosamente terrível. Eu acho que essa é a palavra. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus ele vai dizer assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você pode dar glória a Deus?
Quem aqui quer ser perdoado? Levanta a mão. Quem aqui reconhece que precisa ser perdoado por Deus? Levanta a mão. Levanta até o pé. Amado, eu preciso ser muito perdoado por Deus, porque eu abro o olho, já estou errando. Então se tem alguém que precisa de perdão, esse alguém sou eu. E eu acho que você também. Glória a Deus, amado. Então, uma vez que nós temos o entendimento que precisamos de perdão, e se a condição para sermos perdoados por Deus é perdoar, eu não sou obrigado a perdoar, mas se eu quero ser perdoado, eu tenho que colocar isso aqui em prática. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas e se eu não perdoar o meu irmão? Eu posso orar o quanto for, eu posso estar na igreja o quanto for, mas se eu não perdoar você, Deus não me perdoará. E se eu estou na igreja, aclamando, orando, buscando, adorando, ouvindo a palavra e não sou perdoado por Deus, de que adianta eu estar na igreja? Você está entendendo a profundidade do que Deus está falando aqui, amém? Em Lucas, no capítulo 6, eu quero que você abra lá, por favor, Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 6. Olha o que a palavra diz aqui no versículo de número 35. Lucas capítulo 6, verso 35, palavras de Jesus também, diz assim: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Diga glória a Deus. Porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí o versículo 37 diz: não julgueis, não julga, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos. Soltar-vos. Então, quando você não perdoa, o que você está fazendo? Você está prendendo. E uma vez que você prende, a tua vida também será retida, será presa. Então, perdoar, o que significa? Significa você soltar. Perdoar significa você liberar. Significa você dizer: olha, você estava errado, eu estava errado, nós estávamos errados, eu fui ferido, eu fui magoado, mas eu te solto agora. Não porque talvez você mereça, mas porque eu quero ser solto também. Diga glória a Deus. Soltar e soltar-vos-ão, a gente entende com isso que a falta de perdão é uma prisão, que além de prender a pessoa com quem a gente não perdoa, acaba nos prendendo, acaba nos ferindo. E é o que vai acontecer com Edom. Aquele sentimento que os descendentes de Edom, né, que Edom, os descendentes de Esaú tinham contra Israel, ele vai contribuir diretamente, não só para que Israel fosse presa, mas para que Edom também estivesse sob juízo. E aí eu te digo, eu te pergunto, tudo isso por quê? Porque impressões produzem julgamentos, e julgamentos encobrem verdades. Impressões encobrem, produzem julgamentos. Eu tenho uma impressão de que aquela pessoa não gosta de mim. Às vezes eu olho para aquela pessoa, eu tenho uma impressão de que aquela pessoa... Impressões produzem julgamentos. Julgamentos encobrem verdades. E uma vez que verdades são encobertas, somos levados por impressões, elas nos geram dores. Edom vai sofrer muito, vai sentir as dores, o peso da mão de Deus. A Bíblia diz que anos mais tarde, Jacó e Esaú vão fazer as pazes. Você pode dar glória a Deus aí, amado? O Jacó vai sair correndo de casa, fugido. Mas anos mais tarde ele vai voltar, vai pedir perdão ao irmão, eles vão se reencontrar, eles vão se abraçar. Mas mesmo Esaú e Jacó tendo resolvido o conflito, alguma coisinha ficou. Tanto ficou que se estendeu pelas gerações, que se estendeu pelos seus descendentes, e na primeira oportunidade que um irmão teve para ferir o outro, ele feriu e continuou ferindo. Eu fui estudar a palavra e a gente descobriu que quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, e ele levou cativo o povo para a Babilônia.
Só que Nabucodonosor com os caldeus destruíram completamente Jerusalém, acabaram com tudo, destruíram o muro, destruíram o templo, queimaram casa, levou o povo escravo. Só que a Babilônia não fez isso sozinha. Outros povos, junto com os caldeus, ajudaram na destruição de Judá e Jerusalém. E dentre esses povos que ajudaram o inimigo, sabe quem estava lá no meio? Sabe quem estava lá no meio? Ajudando a destruir Jerusalém, ajudando a levar Judá cativo para o cativeiro. Sabe quem estava lá no meio, lá dos caldeus, lá dos inimigos? Edom. Olha o problema, que julgamentos errados, que meias palavras, que impressões erradas. Olha o problema que coisas mal resolvidas geram na história de pessoas. Volto a dizer, Jacó agiu errado em ter se passado por Esaú? Agiu, não era daquela forma. Só que em contrapartida, Esaú não poderia reivindicar algo que ele já não tinha mais direito, porque lá atrás ele vendeu aquilo que era dele para o Jacó. Quem está entendendo? Sabe, um tem razão, o outro tem razão. Só que por não se entenderem, a coisa se estendeu. E agora, a ponto do irmão se aliançar com outro irmão, com o inimigo, para ferir o irmão. Você consegue imaginar uma coisa dessa? E isso às vezes acontece não só entre irmãos, isso acontece entre pais e filhos, a verdadeira guerra dentro de casa. É a filha que não suporta ouvir a mãe, é o filho que não suporta ouvir o pai, é o pai que não suporta, é o marido que vive em guerra com a esposa. Tudo isso por quê? Por causa de coisas, porque um tem um pouquinho de razão, outro tem outro pouquinho de razão, mas não se entendem, não se ajudam, não se perdoam. E aquilo vira uma guerra, aquilo vira uma matança, aquilo vira derramamento de sangue dentro do seio familiar, traz destruição e morte. Olha o problema, que julgamentos errados, impressões erradas e coisas mal resolvidas geram na vida e na história de pessoas. Joel no capítulo 3, e a gente já está caminhando para o fim. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo 18. Isso aqui é uma palavra para refletir, é uma palavra só para você pensar. Joel capítulo 3, verso 18 diz assim: e há de ser, isso aqui é o próprio Deus falando, né? E há de ser que naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação. Agora olha o detalhe. E Edom se fará um deserto assolado. Por quê? Por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Olha como a coisa se expandiu, a ponto do irmão se juntar com o bandido, a ponto do irmão se juntar com a Babilônia para destruir o outro irmão. Aí Deus está falando isso aqui agora. Ezequiel capítulo 25, e mais. Livro do profeta Ezequiel capítulo 25, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles, por causa disso, portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel,
e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Então aquela palavra que a gente leu lá em Obadias, ela bate com tudo isso aqui que a gente está lendo agora. Ou seja, Deus fazendo justiça. Jacó errou? Errou. Errou na maneira com que procedeu, na maneira como ele tentou resolver a coisa. Mas aquilo que se estabeleceu não foi um erro, foi a vontade do Senhor. Glória a Deus, amado. Porque Deus já havia revelado antes deles nascerem. E o próprio Esaú abriu mão do que ele tinha num negócio de lentilhas. E quantos de nós que às vezes estamos permitindo guerras dentro da nossa família, no nosso círculo de amizades, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, de coisas que um tem razão e o outro também tem, de situações que um está errado, mas o outro também está. E quando um não quer abrir mão, quando um não quer ser maleável com o outro, os dois entram em choque, entram em conflito, entram em guerra, e o resultado é isso. Para a gente finalizar, Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 1. Malaquias, capítulo 1, verso 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e odiei Esaú. Amém, amados? Olha que palavra dura. E odiei Esaú, e fiz os seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, e eu os destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Amém? Aquele que se vinga, aquele que se levanta por não perdoar, aquele que não resolve as questões mal resolvidas, e que ao invés de resolver, se arrasta, deixa a coisa caminhar, e dá vazão à sua carne, ao invés de agir no Espírito. Contra esses, a Bíblia diz, o Senhor está irado para sempre. Amados, olha quantas dores Edom vai trazer sobre si. Olha quantos problemas, Deus está falando aqui, ainda que eles sejam destruídos, e eles resolvam, não, vamos nos levantar, vamos edificar, vamos construir. Quantas vezes eles quiserem se levantar, tantas vezes eles serão destruídos. Porque eu estou irado para sempre. Por quê? Por causa de vingança, por causa de ódio, por causa de falta de perdão, por situações mal resolvidas. Impressões encobrem verdades. E uma vez que a verdade é encoberta por impressões, isso gera dores. Quantos aqui querem a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Diga glória a Deus. Então, antes de julgar, antes de se irar, antes de qualquer coisa, olha para você mesmo. Busque a verdade, busque falar, conversar. Amém? Converse com as pessoas, ao invés de você pegar uma impressão e simplesmente agir no impulso. Hoje Deus está trazendo uma palavra diferente para nós. E por que Deus está trazendo essa palavra? Porque às vezes muitos de nós não temos sido abençoados por nos faltar este posicionamento. Vamos nos colocar de pé.
E assim que você se colocar de pé, você vai aplaudir bem forte a Jesus nesta manhã. Isso. Mas eu quero que você dê a tua melhor salva de palmas, aplauda Ele, diga glória a Deus. Amém. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos. Pastor, eu sou uma pessoa muito pavio curto, pastor. Eu sou uma pessoa que às vezes eu ouço alguma coisa e muitas das vezes o impacto daquilo que eu ouço acaba gerando em mim um ímpeto de agir, de falar, de julgar antes de qualquer coisa. Às vezes, pastor, eu vejo uma situação, eu ouço uma palavra, ou alguém faz alguma coisa contra mim, e eu sou aquela pessoa que quando eu recebo aquilo eu já quero agir, eu já na hora o sangue sobe. Pois é aí que a coisa complica. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você se irar, você se entristecer com uma determinada situação, você até fazer um pré-julgamento em você é natural. Mas meu irmão, procura ter certeza. Não seja um homem, uma mulher, uma pessoa levada pelas impressões, porque impressões encobrem verdades. Impressões produzem julgamentos que encobrem verdades. E uma vez que a verdade está encoberta por impressões erradas, isso pode me gerar dores, dores desnecessárias. Edom vai ser completamente destruído, o povo vai ser destruído por Deus. E essa destruição poderia ter sido evitada se houvesse reconciliação, se houvesse paciência, se houvesse disponibilidade em sentar, em ouvir, em conversar. Jacó poderia ter dito assim: meu irmão, você ficou irado, me desculpa por eu ter agido dessa forma, mas entenda, a bênção já era minha, não era mais sua. Lembra naquele dia que você veio do campo e que você estava com fome e eu te ofereci um guisado em troca da bênção e você me vendeu? Pois é, eu agi errado em ter me passado por você para receber a bênção do Pai, mas a bênção já não era mais sua. É trocar ideias, é dialogar. De todos os seres criados por Deus, nós somos os únicos que têm a capacidade de sentar, de conversar, de dialogar, de expor as nossas diferenças, aquilo que nos incomoda, aquilo que não está certo, de expor as nossas impressões, para que à luz do diálogo, se elas forem verdadeiras ou não, elas sejam discutidas. Eu vou orar por você nesta manhã. Talvez você está aqui e você diga: pastor, o meu relacionamento com meu filho está estremecido. O meu relacionamento com a minha filha, o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, o meu relacionamento com um grande amigo meu está muito estremecido. Pois é, eu vou orar. Mas eu não vou orar para Deus restabelecer do nada. Ah não, eu vou orar e agora Deus de maneira sobrenatural vai mudar tudo. Não. Eu vou orar para que através dessa palavra que você ouviu, essa palavra entre no teu coração e ela produza em você a força e o discernimento necessário para que você venha fazer e agir diferente. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque é muito fácil a gente orar para Deus resolver o problema que a gente criou. É ou não é verdade? É muito fácil a gente falar o que quer, fazer o que quer e depois pedir para Deus resolver o que a gente fez. Mas não é assim que Deus age. Foi você que fez? Foi você que resolveu? Foi você que julgou? Foi você que falou? Foi você que... É você que tem que resolver. Deus, Ele só abre o nosso entendimento
para a gente entender o que precisa ser feito, mas quem tem que fazer somos nós. Por isso eu quero pedir a você, coloque a tua mão sobre o teu coração. Ah, pastor, eu quero tanto trazer meu filho de volta para perto de mim. Eu quero tanto restaurar o meu casamento, eu quero tanto restaurar a minha família, eu quero tanto trazer bênção para a minha casa. Se você der ouvidos a esta palavra e quebrantar o teu coração, pode ter certeza que hoje vai ser o início da virada em nome de Jesus. Ao invés de assolação, ao invés de destruição, ao invés de perda, Deus vai transformar aquilo que era para ser perda, Deus vai transformar aquilo que era para ser derrota, Deus vai transformar aquilo que era para ser assolação, Deus vai transformar em bênção, em nome de Jesus. Mas faz a tua parte. Ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Mas diga com fé, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, e eu entendi, Senhor, que impressões produzem julgamentos, e os meus julgamentos muitas das vezes encobrem verdades que trazem dores, e eu não quero mais, diga bem alto, eu não quero mais que dores, que separação, que tristezas continuem assolando a minha vida e os meus relacionamentos. Eu quero, Jesus, diga bem alto, eu quero, Jesus, ponderar, eu quero, Jesus, argumentar, conversar, resolver os mal entendidos. Por isso, vem agora com teu Espírito Santo e me encha e me capacita para que a luz da tua palavra eu faça a tua vontade e glorifique o teu nome. Você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca e começar a orar, meu irmão. Abre a tua boca e comece a orar. Abre a tua boca e comece a clamar ao Espírito Santo nesta manhã. Oh, meu amado, entenda que ser um homem, ser uma mulher, ser uma pessoa cheia do Espírito, mais do que falar em línguas, mais do que sapatear e rodar, é ser alguém quebrantado, é ser alguém ensinável, é ter um espírito ensinável por Deus. Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te tomar, e que a manifestação do Espírito de Deus na tua vida traga quebrantamento ao teu coração. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, vem nesta manhã, aquele que convence o homem do pecado, aquele que convence o homem da justiça, do juízo, vem nesta manhã, vem trazendo convencimento, vem trazendo quebrantamento a nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a quebrar as cadeias, começa a quebrar as barreiras, começa, Senhor, a fazer a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Não é a destruição, não é a vingança, não é a contenda que nós queremos a tua paz, nós queremos a tua bênção sobre nós. Então, Senhor, vem agora nesta manhã, vem se manifestando, vem tocando, trabalhando no nosso interior, porque a transformação começa de nós. Não adianta a gente querer que o Senhor resolva aquilo que a gente criou, nós é que temos que resolver, nós é que temos que pensar, nós é que temos que agir de maneira espiritual, para que o teu nome seja glorificado. Então capacita-nos nessa manhã, capacita-nos, ó Deus, a não sermos carnais, capacita-nos a sermos espirituais, e ao sermos espirituais, Senhor, cuida da nossa mente, cuida do nosso coração. Oh, meu irmão, levanta a tua mão para o céu e adore ao Senhor, porque nessa manhã o Senhor está ministrando, nessa manhã o Senhor está se movendo. Levante a tua mão, abre a tua boca e adore, adore, exalte ao Senhor, e creia que enquanto você está aqui glorificando e adorando, Deus está cuidando de você. Você pode adorar ao Senhor. Adore, 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 adore,
Aleluias. A glória ao Senhor. Diga bem alto. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste coração, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz. Você pode declarar? Eu declaro. Abençoa o teu irmão, abençoa o teu irmão. Diga: te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, diga: somos corpo, assim bem totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo. Você pode declarar isso no grande amor de Cristo. Declare para o teu irmão, declare: eu preciso de ti, querer. Profetiza isso. Precioso és para mim, querer. Precioso és para mim, querer. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, querido irmão. Você pode louvar e glorificar ao Senhor nessa manhã. Oh, meu irmão, abre a tua boca e dá glória. Abre a tua boca e glorifica Ele nessa manhã. Aleluias, aleluias. Diga comigo: somos corpo, e assim bem totalmente ligados, unidos, vivendo. É assim que Deus quer. Uma família, sem qualquer necessidade, vivendo a verdade. Aleluias. Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Diga: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Eu preciso, para terminar, eu preciso de ti, querido irmão. Vamos aplaudir bem forte. Glória bem forte ao Senhor nessa manhã. Diga glória, glória a Deus. Nós não podemos querer jogar para a responsabilidade de Deus, para a conta de Deus, aquilo que cabe a gente fazer. E quando eu falo a gente, eu estou me referindo a quem é servo de Deus. Porque a gente sabe que uma pessoa que não serve a Deus e não conhece a palavra, ela não vai ter o mesmo discernimento da palavra que a gente tem. Você não pode exigir que o seu pai, que a sua mãe, que o seu esposo, que a sua mulher não crente tenha esse entendimento que você está tendo aqui. Você não pode exigir deles, porque eles não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, mas você conhece. Você é o servo de Deus da história. Você é a serva de Deus da história. Pastor, mas e se a pessoa com quem eu tive problema também é servo de Deus? É um servo de Deus que não está tendo discernimento, mas você tem. Você está tendo, porque a palavra está vindo ao teu encontro.
O tempo da ignorância, ele é perdoado enquanto somos ignorantes, no sentido de conhecer. Mas uma vez que a gente passa a conhecer, a gente deixa a ignorância. E uma vez que passamos a conhecer, deixando a ignorância, nós assumimos a responsabilidade de cumprirmos a vontade de Deus. Quem está entendendo, pastor, aqui, levante a mão. Então você, como servo de Deus, tem a responsabilidade de lidar nos seus relacionamentos da maneira que Deus quer. E como é que Deus quer? Não seja levado por impressões. Não ouça uma coisa aqui e já começa: então eu vou lá, eu vou quebrar, eu vou fazer. Calma, calma. Pode não ser bem assim. Glória a Deus, amado. Pode ser que a história tenha chegado mal contada no teu ouvido. Senta, conversa, porque senão você corre um sério risco de trazer mágoas para o teu coração desnecessárias, de agir de maneira errada e precipitada, causando mal para outra pessoa, e aquilo e uma bola de gude se transformar em um rolo compressor. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, diga glória. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus. Dê para Jesus a tua melhor salva de palmas essa manhã, amém? Glória a Deus. E aí eu quero aproveitar que você está de pé. Nós já vamos estar daqui a pouquinho finalizando, mas já quero aproveitar e pedir a você: pegue na tua mão a tua oferta também, amém? Aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, inclusive foi um dos textos que a gente leu na pregação. Lucas capítulo 6, verso 36 diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É a palavra que Jesus está trazendo, né? Não julgueis. O que é você não julgar? É você não se deixar ser levado pelas impressões. O que é o julgamento? É o fruto de más impressões. Diga assim comigo: julgamentos. Diga bem alto: julgamentos são frutos de más impressões. Às vezes você viu um negócio ali e você teve uma má impressão de uma atitude ou de uma palavra, e aí você já faz um julgamento. Aí se você levar aquilo adiante, não procurar sentar, averiguar, você acaba condenando, sendo juiz. Os teus julgamentos te fazem juiz. Foi o que aconteceu com Edom e Israel. Aí a coisa complica. Mas olha o que ele está falando: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Verso 38, aí ele diz assim: dai e ser-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque diga comigo, porque com a mesma medida com que medirdes, também os medirão de novo. Amém, amados? É a lei da reciprocidade. Isso aqui não serve só para oferta, só para fidelidade, só para isso, serve para essa situação também. Por que eu tenho que tomar cuidado com os meus julgamentos? Porque com a mesma medida com que eu julgar, com a mesma medida com que eu fizer, com a resposta que eu apresentar, eu vou receber de volta na mesma medida. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que esta palavra de hoje, apesar de simples, que esta palavra de hoje ela fique gravada no seu coração, amém? E ela também serve, é claro, para a nossa fidelidade. Quando eu faço para Deus, quanto mais eu faço para Deus, com o meu coração aberto, quanto mais eu semeio, mais eu vou estar colhendo da parte do Senhor, né? Não colhendo bênçãos apenas financeiras, porque Deus, quem crê que Deus prospera aqui, levanta a mão. É claro que Deus prospera, que Deus abre porta, que Deus, né, traz abundância, mas não é só de dinheiro e de bênçãos financeiras que um servo de Deus vive. Um servo de Deus vive de muitas outras coisas, mas quando eu sou fiel, Deus me honra. Diga comigo: a minha fidelidade gera honra da parte do Senhor. Ainda mais porque a tua fidelidade, ela serve para quê? Para
custear, né? Para manter esta casa que é a palavra, onde a palavra é pregada, para manter essa casa funcionando, né? Esse mês está sendo um mês muito difícil. Há muito tempo eu não vi um mês tão difícil, mas geralmente mês de novembro são meses muito difíceis. Então, meu irmão, em nome de Jesus, faz o teu melhor, porque Deus vai estar te honrando, tá bom? Levanta para o céu a tua oferta assim, levanta para o alto aí a tua oferta. Você que nos acompanha pela internet também, faz o teu melhor, deixa Deus te usar. Faz a tua oferta, apresenta o teu melhor para Deus aí, crendo nesta palavra, crendo nesta promessa também. Levanta o teu melhor para o céu, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, te exaltamos, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, e principalmente sermos ministrados por uma palavra, Deus, que fala tão diretamente e propriamente as necessidades de cada um de nós. Porque cada um de nós em algum momento e em um determinado grau, cada um de nós somos julgadores, mas que não venhamos permitir que os nossos julgamentos, que as nossas impressões venham saltar de maneira agressiva, a ponto de não perdoarmos, a ponto de não cumprirmos a tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra abrir os nossos olhos. Agora eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada dizimista, ofertante, de cada mantenedor desta obra. Que o Senhor abra as janelas dos céus e que com a mesma medida com que esta pessoa lhe medir, que o Senhor também venha retribuí-la, que o Senhor também venha abençoá-la. É o que nós te pedimos nessa manhã com toda a fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Sai do teu lugar, vai até ali a arca, apresenta ali a tua fidelidade, vem louvando também, vem adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que assim, me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não existo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, ó Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais forte, aplauda mais forte ao Senhor nessa manhã. Aleluias, glória a Deus, amém. Você está saindo daqui abençoado nessa manhã, valeu a pena. Eu tenho certeza de que Deus falou, quando Deus nos der essa palavra.